Boa noite, você está no Ponto de Vista. Esse que é um quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Eu sou o Rui Alves e apresento esse bate-papo propositivo sobre temas relativos e relevantes da nossa sociedade. Goiânia, capital do estado de Goiás, possui um pouco mais de 1.400.000 habitantes e tem também um pouco mais de 1 milhão de eleitores. Estamos no ano de 2024, ano eleitoral das eleições municipais, onde serão decididos os prefeitos e vereadores por todos os mais de 5.000 municípios no Brasil. Não diferente, obviamente, Goiânia. Para bater um papo sobre a gestão municipal de Goiânia, nós convidamos aqui o vereador Lucas Quitão. Boa noite, vereador. Boa noite, obrigado, Dr. Rui Alves, obrigado, Ponto de Vista, produção aí, Lucimar, meu parceiro, nosso conselheiro, Getúlio Fleury, Diego aqui conosco também. E é um prazer, estou à disposição, sempre ouço falar muito bem do seu programa, desses bate-papos propositivos para a cidade. E vamos falar um pouquinho de Goiânia, um pouquinho do nosso trabalho e do que a gente sonha para a cidade que está precisando de ajuda. Sim. Vereador, agradeço, obrigado pela presteza com o nosso programa, obrigado pela referência que o senhor nos traz. Vereador, o senhor foi reeleito, na verdade, não foi? O senhor já é vereador de 2 mandatos? Isso, segundo mandato. Segundo mandato. Então foi reeleito nas eleições de 2020, no meio da pandemia, pelo PSL, com 4.743 votos, que o PSL hoje é União Brasil, mas atualmente o senhor está no PSD. É advogado, especialista em direito público e mestrando em ciências farmacêuticas, é isso? Isso mesmo. Certo. Vereador, qual que é a avaliação, em resumo, que o senhor faz da atual gestão do executivo do prefeito Rogério Cruz em Goiânia? Rui, é uma gestão que teve inclusive meu esforço, minha boa intenção desde o início, mas infelizmente o final não é bom, chega a ser trágico aí para a comunidade goianiense, A gente apostava muito em uma gestão que trouxesse aí empenho na indústria, na geração de emprego, ações inteligentes na mobilidade, o básico bem feito na saúde, educação, coleta de lixo, cuidado com a cidade, como foi feito em Aparecida na gestão Maguito. Infelizmente, o que nós recebemos foi o desmando em todas as áreas. Eu começo pelo fim agora. A própria crise do lixo está aí colocada e ela com recorrência volta. Eu recebo quase que diariamente questionamentos de coleta que demora, da cidade está suja, mal cuidada, ainda mais nesse tempo de chuva. É recorrente também, inclusive, mídia nacional negativa para Goiânia, as crianças deitadas no chão, na volta às aulas, que não tinha turma completa, porque não fizeram o processo seletivo a tempo, Infelizmente, gastaram milhões no fim do ano comprando livros, dispensando licitação, aderindo a atas, que era um material, doutor Rui, que nem estava na grade curricular. E aí também não honraram um compromisso com os servidores que hoje estão em greve. Então você entende que é um problema crônico, assim, complexo. Eu visito muito as unidades de saúde, A última visita, está até nas nossas redes sociais aí, foi lá no bairro Goiás e faltava linha de sutura, sabe? Faltava analgésico, coisa básica. Isso acontece com frequência também em várias unidades que eu fui, que precisa de um mobiliário novo, os servidores sobrecarregados, que aí tem essa diferença, até de quem busca o atendimento, às vezes estressado, com razão, fica ali esperando muito tempo, mas falta médico, falta administrativo nas recepções. Muitas farmácias, esse é um problema sério da rede, funcionam meio período, às vezes alguns dias da semana, doutor, porque não tem farmacêutico. Então isso é falta de concurso, é falta de investimento no principal material que nós temos hoje, que é o recurso humano. A Prefeitura de Goiânia tem 50.000 servidores. Ou seja, é uma cidade de morrinhos aqui na Prefeitura. Então, o município tem uma força de trabalho muito grande. É inaceitável a gente achar que está certo o serviço ser mal prestado, entende? A conta é alta. Nós pagamos hoje, proporcionalmente, um dos IPTUs mais caros por metro quadrado do Brasil. Ou seja, a lógica é que esse imposto fosse devolvido em boa prestação de serviço, em atendimento qualificado, num processo desburocratizado. Digo isso para, por exemplo, abrir uma empresa, para tramitar ali uma licença ambiental, uma vigilância sanitária. Isso tudo demora muito, trava o setor produtivo, trava a geração de emprego,
né? Enquanto isso, as cidades da região metropolitana, e lembro aqui Aparecida, Senador Canedo, Nerópolis, até Anápolis, essas cidades polos fazem incentivo fiscal, desburocratização para as empresas. Então, o que está acontecendo hoje? Goiânia está perdendo os empreendedores, mas ganhando muitas cobranças, ganhando só o ônus disso tudo, né? O cidadão mora em Goiânia, mas empreende em Aparecida, em Senador Canedo. E a gente acaba ficando com a obrigação de ter ruas boas, iluminação de qualidade, coleta, né? Tudo mais que a cidade precisa dar, mas sem ter o bônus disso, que é uma arrecadação proveniente não só do IPTU, porque hoje a cidade de Goiânia, infelizmente, depende muito do IPTU. E aí, por isso também, é uma questão que eu critico muito a gestão atual, porque eles sempre escolhem o caminho mais fácil, que é o caminho para aumentar o IPTU. Isso aconteceu no início da gestão, com um aumento de 45% mais a inflação, na média geral 55% de aumento, Lucimar. E salário nenhum no mundo subiu 55% de um ano para o outro, como subiu o IPTU, né? Então, só por aí já está errado. Aí agora, há poucos dias, aprovaram aquele empréstimo ainda de 710 milhões para fazer obras que são aquelas para passar o batom na cidade para ver se salva nas eleições, sabe? Esse dinheiro não foi nada para Comurg, para coleta, para limpeza, para ações de mobilidade, para educação e saúde. Então, eu, por exemplo, tive a honra de ter ajudado na aprovação da lei do 5G em Goiânia. E hoje eu vejo hospitais usando, universidades usando. A prefeitura, por exemplo, que podia usar para sincronizar os semáforos da cidade, poderia usar para fazer monitoramento de câmeras, não usa. O que é a lei do 5G? É onde a gente adequa a legislação municipal para receber a nova tecnologia. E te dou só um exemplo. Para instalar uma antena de telecomunicação e internet em Goiânia, na lei antiga, demorava mais de 2.000 dias. Quer dizer, né? Então a tecnologia não aguardaria essa burocracia para poder chegar com rapidez que a 5G demanda. Até porque, como eu disse, tem hospital de ponta em Goiânia já operando em equipamento 5G por vídeo à distância. Tem instituição de ensino que funciona assim. A indústria 4.0, ela é toda sincronizada com a internet 5G de qualidade. Então, o que foi o nosso desafio? Adequar a legislação para facilitar a instalação desses equipamentos, claro, conservando o direito do patrimônio público, as regras urbanísticas, até essa questão de saúde, né? Porque os equipamentos de 5G hoje não tem mais aquela proporção das antenas antigas, né? Tem repercussor de sinal que tem o tamanho de uma caixa de sapato. E a latência do 5G é menor, ou seja, precisa de mais antenas espalhadas para o sinal chegar com qualidade. A gente conseguiu fazer isso, priorizando inclusive as regiões periféricas, que são as zonas de sombra que a gente chama, né? Para que as instalações começassem por esses setores, para melhorar o sinal de internet e telecomunicação. Até para ajudar aquele comerciante do bairro, lá da região noroeste, a ter um sinal melhor para sua maquininha do cartão. Que é prejudicado para aquele bairro que distanciou de onde estava a instalação da rede que atendia e vai ficando sem sinal pior, ou às vezes sem sinal. Eu gostaria de trazer aqui só um ponto que o senhor trouxe no começo da nosso bate-papo, que o senhor disse que tentou ajudar essa gestão. O senhor já foi um vereador da base? Não, nunca fui, até por conta desses pontos, né? O que eu colaborei com a base foram nos projetos importantes, assim como refis em todos eles. Acho que é uma boa ação para a pessoa sair da inadimplência, para a prefeitura arrecadar e para a gente até otimizar o recurso, né? Porque a procuradoria tem um time grande, a gente paga muita custa, o município de Goiânia é um dos maiores litigantes no TJ de Goiás e às vezes não faz muito sentido você executar uma pessoa por uma dívida pequena. Certo. Até o valor de alçada, depois vamos falar um pouco disso, foi uma iniciativa nossa. Mas o que eu penso disso? O Refis é uma boa iniciativa, sempre teve meu apoio. Como, por exemplo, o projeto que está lá do Centraliza, né, que é a revitalização do centro. Certo. Eu participei de toda a discussão, mesmo tendo uma postura contrária a aumento de imposto, criação de taxa, empréstimo. O Centraliza, por exemplo, eu vou fazer propaganda dele, mesmo sendo um projeto da prefeitura. Porque é bom, revitalizar o centro hoje é necessário. É necessário, né? O centro de Goiânia, infelizmente, de uns anos para cá, até por causa das obras do BRT e falta de investimentos no centro de Goiânia, mais investimentos nas margens do centro, foram que fizeram ele ficar ali esquecido e abandonado. Né?
de fato é um projeto necessário. O senhor faz parte de um bloco, um grupo na Câmara chamado Bloco Vanguarda, né? Esse grupo já esteve na base do prefeito, na base. O bloco já com algumas indicações, inclusive, na época, o secretário da SEDEC, Diogo Franco, que é o irmão do líder do bloco, do Igor, né? Entendi. Tá. E durante aquele período a gestão estava mais aberta, era uma gestão que tinha condições de ter um diálogo maior com a Câmara, com esses vereadores. O que aconteceu nesse período que teve esse distanciamento? Bom, foram algumas ações, assim, eu lembro que, por exemplo, no caso da SEDETEC teve um ponto ali de atrito que foram as ações na Feira Hippie, estruturadas pela própria prefeitura, né, que fez um recadastramento, estava organizando a feira, a ideia era boa, né, inclusive para poder padronizar as bancas, boas ações para limitar o número de feirantes, para regularizar os que estavam irregulares e tal. E aí, depois de uma pressão política, o prefeito cedeu, expôs o secretário. Então, foi algumas ações assim, de não bancar mudanças ou então de iniciar projetos e não dar continuidade. Inclusive, para mim, esse foi um dos grandes erros da gestão atual, né? Primeiro, ter aberto mão, ter empurrado o MDB para fora da gestão, que ali estavam pessoas qualificadas, que conheciam da cidade pela gestão do Foi o que aconteceu nos primeiros meses de mandato. Exato. Lá atrás eu acho que começou o erro, justamente porque, tirando aqueles capacitados desses pontos estratégicos, a prefeitura começou a ficar na mão, às vezes, de pessoas que não conheciam a cidade, de aventureiros, de indicações políticas, de muito conchavo partidário. E aí o prefeito foi perdendo a mão, na minha opinião. Esses secretários, a maioria hoje são quase que intocáveis, né? O prefeito não tem condição de cobrar tanta produtividade ou às vezes de discordar deles. Então, esse jogo de ter aberto a prefeitura para muitas indicações políticas, poucas técnicas, muito acordo partidário e pouca indicação pessoal, eu acho que comprometeu a gestão justamente por não conseguir dar continuidade nos projetos que ali estavam, né? Eu até te pergunto, assim, não sei se você sabe de algum projeto que começou no início da gestão, Rogério, e até hoje anda. Eu não sei de nenhum, assim, e te lembro vários. A Smart Vamos City... até deixar aberto aqui o convite para o prefeito poder vir e poder responder. Claro, isso, inclusive né? faça esse questionamento a ele, ou me convide para estar aqui também. Porque é o seguinte, Rui, a Smart City foi uma promessa do início da campanha de governo, não aconteceu. Na época, essa chapa, que inclusive teve o meu apoio no segundo turno, prometeu construir 15 mil habitações populares. Eu acho que nenhuma foi erguida até então. Né? Tivemos projetos esportivos que foram, inclusive uma bandeira que eu defendo muito, que não saíram do papel. Né? Apesar de ter conseguido criar a secretaria, as políticas públicas hoje dependem de emendas parlamentares e tudo mais. Né? Tinha promessa de zerar as filas de cirurgia eletiva, isso não aconteceu. E hoje, assim, são milhares de pessoas na fila, né? Promessa de zerar a demanda de CIMEI, as vagas de creche, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que precisa para o filho, para os pais trabalharem. Hoje são mais de 15 mil crianças esperando vaga. Né? A mobilidade... Esse é um gargalo eterno da Prefeitura de Goiânia, né? Esse aí E isso nós temos, a iniciativa privada para nos ajudar, nós temos muitas saídas, né? Além de, claro, construir mais escola, contratar mais professores, oferecer uma educação de qualidade, que inclusive já existe em muitas unidades, sabe? O CIMEI do município é bom. Né? Nós temos inclusive o conselheiro Getúlio aqui para discordar ou não, mas assim, os professores são capacitados, são esforçados, a estrutura é que não é tão boa e eles não são tão valorizados. Entendi. E para concluir, a mobilidade urbana está na nossa cara, na cara do governador, o BRT que tem 9 anos de idade, né? E o Rogério ainda não conseguiu. Eu espero que ele tenha pelo menos esse triunfo na gestão de, olha, conseguir finalizar o BRT. O BRT é um gargalo de gestões anteriores aí, 9 anos, e está aí no colo. E também não há aqui culpar gestões anteriores, cada gestão pode executar algumas obras. Eu já recebi aqui alguns outros vereadores de base e de oposição. Tivemos aqui com o vereador Jefferson Abel, com a vereadora Ava Santiago. E cada um, eu fiz uma mesma pergunta para os dois. Eu gostaria de fazer para o senhor também essa mesma pergunta, para o senhor colocar o seu ponto de vista. O senhor acredita que claro, você já fez um apanhado todo
um resumo da sua visão de gestão, já meio que responde essa pergunta, mas para deixar claro, só acredita que o Rogério, no início do mandato, ele foi, vamos dizer, teve um preconceito quanto ao mandato pelo fato de ele não ter sido o prefeito escolhido, estar na chapa, ser o vice. E quando ele assumiu, já tinha uma rejeição entranhada na população de que não era esse que a gente queria que tivesse como prefeito. Você acredita que ele pode ter sofrido isso inicialmente? Bom, inicialmente até que pode ter acontecido, mas aí a própria gestão fala por si, né? Nós tivemos casos de vice muito bem sucedidos, né? Claro que não no formato dele, mas vice que assumiram mandatos, né? E aqui no caso mesmo, que foram reeleitos, né? O caso do Alcides, o caso do Paulo Garcia, vários casos de vice, Brasil afora inclusive, né? O caso do prefeito atual de São Paulo, está bem nas pesquisas, herdou uma gestão do Covas também, felizmente, né? Perdeu a vida e ali naquele contexto ele conseguiu virar o jogo, né? Ele deu continuidade, ele mostrou para que veio. Infelizmente eu acho que foi aí que o Rogério se perdeu, sabe? E como eu disse mais cedo, esse distanciamento muito precoce com o MDB prejudicou ali o andamento de coisas básicas, né? A prefeitura, por exemplo, na gestão Íris, eu era vereador e acompanhei isso de perto, em alguns momentos até discordava das ações, mas assim, em momento nenhum o básico não foi entregue, concorda? E historicamente em Goiânia, os bons prefeitos foram aqueles que faziam o básico bem feito, né? A Goiânia das Flores do União era embelezar a cidade, cuidar de Goiânia, mostrar que você tem amor pela cidade, né? E isso faz muito sentido, é aquela teoria da vidraça quebrada, né? Quando a cidade está limpa, eu acho que a população ainda tem mais empenho, assim, autoestima para cuidar da cidade, para embelezar suas casas, reformar o seu comércio, sabe? Que inclusive é um dos pontos que o Centraliza coloca na revitalização do centro. Agora, quando a cidade está descuidada, aí fica aquele clima ruim, sabe? Que é o que eu vejo hoje em muitos bairros de Goiânia. Certo. Na sua avaliação, então, o prefeito Rogério ele acaba não tendo uma bandeira que ele tenha conseguido entregar ela na totalidade, como outros acabam entregando. O Íris também era reconhecido pelas praças, pelos asfaltos. Então, o Rogério falta algum projeto que ele tenha conseguido entregar. Falta. Não só entregar, mas dar continuidade, sabe? Eu não lembro aqui de cabeça, além de alguns benefícios para servidores, por questões políticas mesmo, né? Inclusive nas vésperas da eleição passada, onde a esposa dele foi candidata, ele fez mais por isso, assim, para alguns segmentos de servidores. E projeto sólido para a cidade, eu infelizmente não lembro de nenhum aqui, não lembro de nenhum que está prestes a acontecer, por exemplo. A gente viu, por exemplo, uma propaganda grande daquelas obras de drenagem. Mas na prática mesmo eu não vi ainda benefício nenhum, não vi, né, solução nenhuma desse dinheirão que foi gasto. Tudo bem, foram as primeiras ações, né? Primeiro prefeito resolveu olhar para a drenagem, ok. Mas assim, nas últimas chuvas que deram eu não vi resultado nisso, né? As obras ainda estão em andamento, né? Vamos ver mesmo se corresponde às medições, porque está embaixo da terra. Mas, enfim, eu acho que, infelizmente, a gestão do Rogério não deixa nenhum legado para Goiânia, a não ser essa de deixar a cidade descuidada. Entendi. É ventilado um pedido de impeachment do prefeito Rogério Cruz, inclusive até pelo líder do Bloco Vanguarda, o vereador Igor Franco, né? O senhor acha que, nesse momento, março de 2024, véspera de eleição, é salutar um pedido de impeachment, um processo de impeachment passar? Eu, inclusive, acho isso temerário em alguns pontos, né? Eu sempre prezo muito por esse cuidado, sabe? De qual o impacto disso. Inclusive o vereador Igor, que é colega nosso do bloco, tem um fundamento jurídico muito robusto, sabe? Ele conta caso a caso de tudo isso que vem acontecendo, a educação, saúde principalmente, que envolve ali vinculações de recurso federal, né? Ele teria um dossiê, então, para apresentar? Ele tem uma peça muito bem embasada, que eu até tive algumas conversas com ele, e pedi um tempo para ele estudar melhor o cenário e avaliar quais os impactos disso. E claro, né, vai depender da maioria da Câmara para acatar ou não. Então, não é só ter fundamento jurídico, é ter um clima político para isso, né? Certo. E eu tive medo disso acontecer naquele momento em que a coleta estava paralisada e a cidade toda clamando, porque
você vai concordar comigo, esses processos de afastamento, de impeachment, depende até de um clamor popular, né? Sim. Não é simplesmente, tem aqui um fundamento, ok, mas e aí? A população está de acordo, né? Até porque os vereadores representam os anseios da sociedade, né? E se a população não estiver de acordo, os vereadores têm que representar a vontade da população, né? Exato. Ele, inclusive, muda muito no cenário, até porque uma mudança de gestão mudaria até toda a pasta da prefeitura, que bem ou mal está funcionando, está rodando, né? E mudaria todos os secretariados e pensando em 9 meses para poder encerrar o ano e já vem uma eleição. Inclusive, se passasse um processo desse de impeachment e tivesse mesmo a destituição do prefeito do cargo, quem assumiria? Bom, primeiro seria um afastamento, né, e assumiria momentaneamente o presidente da Câmara, porque não tem vice, né, o Rogério já é o vice. Sim. E aí ele tramitaria em 90 dias um processo de uma nova eleição indireta, né, que seria a votação ali da Câmara para algum candidato que se colocasse no pleito, o presidente da Câmara exercendo o mandato de prefeito. Entendi. E o vice-presidente da Câmara exercendo de presidente da Câmara. Que ainda não tem o primeiro vice-presidente. Ainda não tem, exato. Seria o segundo vice, que é o vereador Isaías, né? Hoje o vereador Isaías, que seria o presidente da Câmara. E, inclusive, tem a questão da legislação eleitoral agora, que quem exerce cargo de gestão com menos de 6 meses antes da eleição não pode concorrer à eleição naquele cargo. Então, para outro cargo. Então, se o Romário Policarpo assumisse, ele não poderia. Exato. Sendo o prefeito, né, ou o ordenador de despesa, ou cargo de chefia, esses 6 meses obrigatório, né? Isso. Então, seria um outro, talvez... Aí já é uma questão mais política ali. Um ponto político, exato. Perfeito. O senhor tem se apresentado já recentemente, né, como pré-candidato a prefeito de Goiânia, certo? Pelo PSD, correto? Como é que está essa conversa dentro do PSD? O Vanderlan Cardoso, a mídia já tem soltado que ele tem inclinado a apoiar a Adriana Costa do PT como candidata. Ele já chancelou a sua pré-candidatura? Como é que está essa conversa no partido? Inclusive, foram por 2 motivos, né? E para atualizar nosso telespectador, na semana passada eu fiz um pedido oficial ao presidente do partido para conduzir uma consulta aos filiados, né? Que a gente chama de prévias, que é uma votação interna para definir sobre ter candidatura própria e um possível acordo com o PT, que eu já me colocava contra, ainda me coloco. E por conta de tanta especulação, a gente queria ouvir do próprio Vanderlan, da própria executiva do partido, se tem essa chance mesmo, que eu acho que seria um grande erro na biografia tanto dele quanto do PSD, que tem um legado muito bacana em Goiânia, de ter protagonizado as últimas eleições, ou no segundo turno, ou com campanhas muito bonitas, como foi a do Francisco, né, em 2016. Então, assim, esse é um dos motivos, fazer o partido se movimentar na discussão em Goiânia e apresentar soluções para os problemas da cidade. Não é só ficar discutindo nome, não é só ficar cogitando um líder do interior que foi prefeito há muito tempo, sabe? Não é ficar conjunturando nome para ver se a sociedade aceita. Eu acho que o caminho certo é discutir os problemas e nesse caminho a gente vai encontrar quem está mais habilitado, mais fortalecido para ir para as urnas defender isso que a gente pensa. Por outro lado, até como vereador e andando muito pela cidade, conhecendo o que está acontecendo, eu ouço das pessoas que não tem candidatura que empolga, sabe? Não tem uma novidade nessa eleição ainda. Então eu quis me colocar justamente para ir para a prateleira, sabe? Para ver se tem respaldo na sociedade, uma candidatura jovem, mais ousada, querendo fazer mudança mesmo. E essa mudança que eu te disse, das pessoas, dos goianienses para Goiânia. Não é alguém que vem de fora para querer implementar aqui um modelo que deu certo lá em outra cidade há 10 anos atrás. Não é por aí, sabe? E não é também de gente que nem é de Goiânia e às vezes quer vir para cá por um projeto de poder de um partido, de um grupo. Eu acho que não é por aí. Tem que ser uma candidatura da cidade que queira mesmo, com atitude, disposição, enfrentar o que está errado. A nossa ideia é essa. O seu posicionamento é contrário quanto o partido, de repente, apoiar a candidatura da Adriana Costa pelo PT? Seria pelo partido mesmo ou pela candidata Adriana Costa? Não, a Adriana até acho uma boa candidata, tem um histórico
bacana com a cidade, né? O pai, a família toda conhece bem Goiânia. Eu acho que é mais pelas posições políticas do PT mesmo, sabe? Eu acho que não é o caso de apoiar um partido desse para governar a nossa cidade, até porque eles já tiveram muitas oportunidades e a gente já viu como foi as gestões, né, do PT. Então, é muito mais pelo partido mesmo, de achar que não é o momento, de achar que a gente precisa romper com isso que tá colocado aí há muitos anos, né? Que a prefeitura hoje, apesar da gestão Rogério não ter ido bem, nós também herdamos, né, o que aconteceu. Por exemplo, a prefeitura hoje é muito analógica. E isso não é uma culpa só dessa gestão, né? Nós não temos, por exemplo, um sincronizamento semafórico moderno de uma capital como Goiânia. Nós não temos nenhum polo industrial funcionando na cidade. Então, isso é uma herança que a gente teve de outras gestões. Então, acho que o momento agora é de dar um choque de gestão mesmo e trabalhar com outros atores, outros partidos, de outra forma. Entendi. Salvo engano, o senhor vai me corrigir, porque o senhor está no PSD, melhor, o PSD hoje ele faz base no governo do Caiado, governador, né? E a gente sabe a força política que o governador hoje ele representa no estado de Goiás, isso é inegável. Como é que está essa questão interna do partido, de repente de apoiar a candidatura da Adriana, se tem a chancela do governador ou não, ou se é possível lançar essa candidatura independente pelo PSD de acordo com a avaliação do governador? Bom, acho que com certeza o governador vai ser contra isso, né? Historicamente ele sempre foi e continua sendo. Agora, a direção do partido não é, como é que eu digo, ligada diretamente a ele, né? Eu acho que a velha guarda do partido está ligada ao governador, por Francisco Júnior, eu, Vilmar, e os novos membros que hoje comandam o partido, Vanderlan, Ismael, são mais independentes e mais distantes do governo. Então, são eles, inclusive, que definem. Por isso, essa nossa ideia, Rui, de trazer a discussão para o colegiado. Certo. E acho lógico, né? Acho o caminho certo dizer o seguinte: olha, tudo bem, você é o presidente, mas vamos tomar uma decisão coletiva. Não é você que vai avaliar o que é melhor para você e para o seu grupo político e vai impor a todos os filiados, concorda? Tanto que a gente precisa saber primeiro se vai ter candidatura própria, se o próprio senador vai se colocar como candidato, que até então a nossa é a única pré-candidatura oficializada, e também se tem esse risco de agora ou no segundo turno caminhar com o PT. Essa é a nossa preocupação. E também tem um fator ainda maior, que é o prazo da desfiliação e filiação, né? Então até lá eu também tenho que ter definido, porque eu não vou entrar num barco que eu não sei o destino dele, né? Certo. Está na janela partidária agora, até o dia 5 de abril, né? Isso. E para definir qual o partido que irá concorrer às eleições para o cargo de prefeito, e caso não seja, você vai concorrer a vereador novamente. Exatamente. Tá. Já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, se existia um outro pré-candidato, além do nome do Vanderlan ter saído nas pesquisas, mas ele mesmo não anunciou, né, de forma ampla, assim como o senhor está anunciando. Não tem, então, outro pré-candidato. Mas, quanto à pesquisa, o senhor já colocou o seu nome à prova nas ruas para poder verificar se o nome já tem uma alavancagem? Fizemos uma pesquisa interna, né, não é registrada. Acredito que as outras registradas e anunciadas vão acontecer depois desse período de trocas partidárias, né, porque é onde fica ainda mais claro quem serão os candidatos, né? Por exemplo, os que têm cargo público vão ter que se desincompatibilizar para poder concorrer. Eu acho que é ali que os institutos vão fazer pesquisa pública, porque por enquanto as que eu tenho acesso são aquelas feitas por partido, algum grupo político, né? Algum segmento empresarial e tal, para poder medir assim, os rumos, né? Hoje, inclusive, acho que a pesquisa que tem mais peso é as qualitativas, né? Que mostra as preferências do eleitorado. Não diz exatamente qual candidato, mas qual ponto vai chamar mais atenção nessa eleição, qual perfil de candidaturas é mais bem-vindas. E nas que eu tenho acesso, inclusive, esse nosso diagnóstico mostra isso. O goianiense que é uma novidade. Então, certo. Por isso eu me coloquei à disposição e espero sentir essa recepção das pessoas nesses próximos dias. Entendi. Diante do grupo que o senhor faz parte hoje na Câmara de Vereadores, o Bloco Vanguarda,
já foi discutido sobre a questão do lançamento do seu nome como pré-candidato, e são cada um de um partido diferente. Na verdade, tinha até uma vereadora que agora ela perdeu o mandato, né, a Gabriela Rodarte, né, que era do DC, depois do PRTB, mas esse grupo já apoia o lançamento da sua candidatura? Inclusive a Gabriela foi representando o bloco, né, no dia do anúncio, e agora a gente vai fazer outro evento para todos do bloco, que aí inclusive tem chance de aumentar com essas últimas ações de cota de gênero, para depois disso ter discutido, porque alguns membros do bloco tinham compromisso com outros pré-candidatos, e aí a gente está conversando com todos eles para ter o apoio pelo menos da maioria nesse nosso pleito aí nos próximos dias, e a intenção é fazer uma outra coletiva anunciando eles. O bloco hoje é composto por quantos vereadores? Hoje eu, Paulo Magalhães, Igor Franco, o Elton Lemos, Marquinhos Goiá está de volta, né? Gabriela Rodarte, que está fora, recorrendo da questão do partido, que fez perder o mandato. Pode ser que o Bill Guerra volte e entre no bloco, porque até então ele estava mais independente também. Então são esses 6 ou 7. Na vaga da Gabriela Rodarte. São processos distintos, né? A Gabriela deu lugar para o Rafael da Saúde, porque é questão do partido DC. Sim. O Marquinhos Goiás já é cota de gênero, que foi por conta do PTC do Paulo Henrique da farmácia e do outro Paulo Henrique. Aí tem o Marlon lá atrás, Edgar Duarte, exato. E também Pastor Wilson agora, né? Que são os últimos da cota de gênero. Certo. Então, aí na contagem são 7 vereadores que estariam unificando para tentar apoiar um candidato a prefeito de Goiânia. Com a volta da Gabriela seria 7, né? Até então. Sim, a Gabriela é fora da contagem ainda, mas foi vereadora, né? Esteve como vereadora aí durante 3 anos. E aí seria o seu nome a ser lançado. O vereador, no caso de proposta, então, a sua pré-candidatura avance e o PSDB lance a sua candidatura. Qual que é o principal gargalo da Prefeitura de Goiânia? Qual seria a sua principal bandeira de campanha? Bom, acho que tem que ser em várias frentes, né? A primeira delas é essa de resgatar o amor por Goiânia, do cuidado com a cidade. Isso aí, independente de ser gestor ou não, é uma questão básica, né? O que está faltando. Identidade com Goiânia. Esse aí é um ponto de partida para você poder cuidar bem da educação, para você poder proporcionar uma saúde melhor. A questão de zerar filas de espera de crianças na escola, eu acho que isso é prioridade, né, número 1, e tem que ser de qualquer gestão que for um pouquinho humana, né? Nós temos que ter uma atenção com a assistência social, que em Goiânia também está esquecida já algumas gestões, e eu falo do aumento de pessoas em condição de situação de rua, né? E questões de mobilidade, por exemplo, hoje, nas pesquisas, inclusive, são um dos temas que o goianiense mais vai questionar os candidatos. Né, essas ações de investimento no transporte coletivo, de término das obras que ajudam na mobilidade, de investimento em tecnologia, porque a gente está vendo, naqueles meses que ficamos sem a sincronização adequada, o quanto o trânsito piorou. E vem piorando, até por uma questão cultural, de todo mundo querer ter o seu próprio carro, até justificável, porque o transporte é caótico, né? É sujo, é caro, é desumano. Então, se a gente tiver um transporte digno, com certeza as famílias vão diminuir os números de carros. Mas a gente tem que dar esse primeiro passo, né? E desafogar o trânsito. E aí, para terminar, eu acho que, como aquela campanha do Íris foi marcada com o discurso de asfaltar toda a cidade, eu acho que essa vai ser, inclusive, a prioridade nossa, sendo candidato, focar em resolver o problema do trânsito em Goiânia. Além de trabalhar em todas essas frentes, mas essa, para mim, é uma que chama muita atenção, porque aí você vai trabalhar automaticamente com a revitalização do centro, e passa por lá, né, revisar talvez aquela questão da Zona 40, os estacionamentos ali que afastam os clientes das lojas, né? E ali um dos grandes problemas é esse, o centro tem perdido comércio, e comércio que dá o movimento, e aí durante a noite, como não tem movimento, tem criminalidade, tráfico de drogas, e aí uma série de coisas que a gente tem que levar para lá. E isso tudo só acontece quando a gente tem incentivo fiscal para trazer empresa, que é outro ponto que a gente tem que trabalhar em toda a cidade. E aí eu lembro aqui... Que o Centraliza, ele traz algum incentivo fiscal para instalar lá? Vários. ISS, redução máxima de 60% para todas as atividades, isenção de ITBI na compra do terreno
e depois na venda dos apartamentos ou das casas, né, compartilhadas ali depois de construídas. E também isenção para quem reformar sua fachada, gastando 5% do valor venal do imóvel, se conservar a Art Deco, até 8 anos de desconto total, e até 12 ou 13 ou 15, estão mudando agora na CCJ, de desconto de 50%. Então, assim, são ações arrojadas mesmo, eu acho que são muito boas. E eu concluiria, Rui, falando da necessidade da gente estruturar os polos de arranjo produtivo. E eu falo isso porque eu participei efetivamente da construção do arranjo produtivo da aeronáutica, serviços de aeronáutica executiva, que é a escolinha, né, que hoje é o aeródromo, que saiu das 10 centrais de manutenção de aeronaves executivas do Brasil e está entre as 5 hoje, com uma simples medida que foi a redução do ISS naquela região. Que na prática, até para quem está nos entendendo, entende um pouco, é a manutenção de aviões executivos aqui em Goiânia. Exato. E tem então, gente vindo do Brasil inteiro para fazer manutenção. Porque a partir do momento que você dá uma condição boa dele concorrer, cobrando menos imposto, ele tem preços bons, ele consegue investir mais em equipamentos, em uma série de coisas, que aí coincidiu com o Santa Genoveva ter taxas altas, porque o foco ali é aviação comercial. Certo. Então a executiva dos pequenos aviões migrou toda para a escolinha e ali gera mais de 500 empregos. Certo. Então, um exemplo. E aí, para além disso, que já está no plano diretor, o polo da reciclagem, que é logo ali perto também, saída para Goianira, onde é o aterro, onde a gente está desperdiçando muito resíduo que viraria reciclagem, que geraria emprego para as cooperativas de forma certa, né, conservando as leis trabalhistas e tudo, ajudando o meio ambiente. Lembro aqui do polo moveleiro da região norte, do Guanabara, muitas lojas de imóveis que trabalham ali e crescem muito, mas sem incentivo nenhum da prefeitura. O arranjo produtivo da moda, Bernardo Saião e 44, que é referência no Brasil inteiro, mas precisa ter um auxílio na organização ali, dar condição do lojista trabalhar mais tranquilo, né? O polo dos entretenimentos, que Goiânia também é a capital do sertanejo, né? Tem muito evento executivo, de negócios, que a gente pode incentivar e trazer mais gente para cá, para ocupar os hotéis, os restaurantes, os bares, né? Os cabeleireiros, usar os motoristas de aplicativo, táxi. Todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente. Desses que o senhor citou, o aeródromo é um que já está em aplicação. Esse a gente conseguiu já dar o incentivo fiscal e teve também algumas obras de infraestrutura ali, que foi a construção de um asfalto que ligava o bairro até a GO. Isso favoreceu também o trânsito ali da região. E também coisa de iluminação, pequenos investimentos em infraestrutura. E o mais pesado mesmo ali foi o incentivo no ISS-QN. Certo. Vereador, nosso tempo ele é curto, passa muito rápido. Antes de pontuar só uma questão que eu achei curiosa aqui no seu currículo, deixa eu dar um recado aqui para os colegas advogados que nos assistem, seus colegas de profissão, que tem aquela dificuldade de todo dia tem um cliente perguntando: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe a solução para você, ela é simples, é um aplicativo, é o app do advogado. Esse aplicativo notifica o seu cliente do andamento do processo dele e ele só vai entrar em contato quando for algo bem pertinente. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Vereador, no seu currículo está aqui mestrando em ciências farmacêuticas. Eu achei isso muito curioso, porque agora, já como vereador de segundo mandato, pleiteando de repente uma candidatura à Prefeitura de Goiânia, o senhor estudando a ciências farmacêuticas. Qual o motivo desse? Foi a cannabis medicinal, né, que é inclusive uma bandeira nossa já há muitos anos. Fizemos a lei que colocou Goiânia como a primeira capital do Brasil a ter a obrigação de distribuir esses medicamentos de forma gratuita, né? Faço questão de lembrar que a gente defende a cannabis para fins medicinais, né, para tratar mesmo algumas enfermidades, e isso já tem diversos estudos científicos. A própria Anvisa já liberou mais de 50 medicamentos importados, né? O problema disso é que é uma medicina moderna, mas pouco acessível, né? Porque é muito cara. Então as pessoas de baixa renda não têm acesso e acabam, por exemplo, uma criança que tem epilepsia, convulsões,
A mãe que não tem condição de dar cannabis medicinal, um remédio orgânico, algumas gotinhas para a criança, ela vai dar 7 ou 8 remédios alopáticos, que é aquela medicina tradicional, certo, que às vezes até para a convulsão, mas dá cegueira, problemas estomacais e intestinais, etc. Tem outros sintomas que causam Efeitos colaterais, né? Então, o que a gente quer? A gente quer dar condição da pessoa mais simples em Goiânia também ter acesso a esses medicamentos. E aí a gente fez essa lei e por conta disso eu passei a estudar um pouco mais dessa questão, né, de medicamentos e fármacos à base de cannabis medicinal. E aí por isso a gente tem agora um projeto, que é o que eu estou estudando, para criar aqui um centro de referência em tratamentos com cannabis no SUS do município. Para poder atender essa demanda de um idoso com Alzheimer, de Parkinson, né, dores crônicas já são muito bem medicadas, né, o caso de fibromialgia, uma série de outras enfermidades que já tem receita, mas precisa desse apoio. O paciente precisa ter ali um médico para atender ele, talvez um nutricionista, psicólogo em alguns casos. Não é só também dar o remédio, né? A gente quer criar uma atmosfera propícia para o cidadão enfermo que precisa da cannabis ter o remédio e o acompanhamento digno e humanizado, né? E isso reflete em todas as outras áreas da medicina pública. Inclusive, nesse curso a gente estuda muito a farmácia viva. São outras formas até de economizar na saúde pública, dando um tratamento humanizado, com remédios orgânicos, fitoterápicos, uma série de ações que inclusive já dão certo em outras capitais. A gente precisa colocar Goiânia como referência na saúde. Esse é um desafio, sabe? Eu acho que qualquer prefeito ou prefeita que assumir nossa cidade nos próximos anos tem que ter um olhar muito cuidadoso com a saúde aqui em Goiânia. É um modelo de uma medicina integrativa que traria isso aí. É interessante pelo fato de o senhor parar para estudar o tema, podendo trazer alguém, mas qual é a dificuldade? Não encontra profissional para poder ajudar a trabalhar nos projetos legislativos nesse sentido? Até encontra por causa das associações. Aqui em Goiás nós temos as maiores, né, do Brasil. Eu gosto sempre de lembrar da Soul Cannabis, que veio depois, mas a primeira é a Agape Medicinal, que inclusive me subsidiou em todos esses projetos. Depois a Curando Ivo, que foi um braço dela, que teve até um destaque muito grande no programa da Fátima Bernardes, com o tratamento do seu Ivo, que é o pai do presidente, Felipe Suzin, que tratou de Alzheimer, teve uma evolução muito boa, e o filho acompanhou, filmou, está até no YouTube esse vídeo, muito bacana, chama Curando o Ivo, depois vocês olham lá, a evolução dele tratando com cannabis. Mas voltando à pergunta, existem ainda poucos médicos justamente por essa ainda embrionária discussão, sabe? Tem que crescer e tem que mostrar que é bem-vinda. Isso na Câmara já acontece, né? Muitos vereadores que no começo tinham resistência, depois das audiências públicas com as associações de mães, com os próprios pacientes, e às vezes até um caso familiar ou de algum conhecido, os parlamentares iam mudando a opinião e viram que realmente é uma inovação bem-vinda. Agora, precisa ter políticas públicas para isso, né? Certo. E para nós advogados, acho que muitos aqui vão entender, aquela máxima de que a sociedade anda de elevador e as leis andam de escada, Sim, né? exatamente. A gente tem que adequar as leis a essas evoluções sociais. Então, esse é o desafio hoje nessa pauta. Isso mesmo. Obrigado, o vereador. Obrigado, tamo junto. Pela palavra e por ter colocado o seu ponto de vista aqui diante da gestão do município de Goiânia e colocando o seu nome à disposição para concorrer. É salutar sempre ter nomes a disputar para que o eleitor possa escolher entre o melhor nome, que apresentar os melhores projetos e que as gestões sejam assertivas. Deixa aqui para o nosso espectador a sua rede social, para as pessoas te acompanhar o trabalho que o senhor faz e a sua trajetória. Obrigado, e é isso aí, sobretudo propostas, né? Vamos apresentar primeiro as propostas, depois a gente vai com certeza encontrar o mais qualificado para colocar elas em prática. Sim. E as nossas redes é Lucas Quitão, Lucas Normal, Quitão, K-I-T-A-O, em todas elas. Estou à disposição, quem quiser continuar o assunto, tirar alguma dúvida, contem comigo lá, eu mesmo que respondo as mensagens, faço questão de interagir com vocês e estou aberto para eventuais sugestões, propostas, né? Até os projetos mais relevantes nossos, doutor,
foram assim, né, de bate-papos que surgiram alguma ideia boa para a cidade, a gente faz questão de estudar com a nossa equipe, do retorno e a gente dá continuidade nisso tudo, para o bem da cidade de Goiânia, que precisa pensar nas próximas gerações. E esse nosso movimento Reage Goiânia é nesse sentido, né, de reagir, de mostrar a cara e correr atrás do que a cidade precisa. Beleza, bacana. Parabéns pelo trabalho no âmbito legislativo. Você que nos assiste, convido a curtir esse vídeo, deixar no nosso comentário o seu ponto de vista sobre a gestão municipal de Goiânia. Compartilhe esse vídeo para conhecer as propostas do vereador Lucas Quitão, pretenso candidato a prefeito de Goiânia. Siga todas as nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais, a rede social da nossa parceira, a produtora TC Multimídia, @TC Multimídia. E para ficar bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Uma eleição é feita para corrigir a eleição anterior, mesmo que o erro o agrave. Carlos Dumont de Andrade. Boa noite e até mais.